Olá, enfermeiros, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa, eu também sou enfermeira e sou mentora para enfermeiros que estão prestando o NCLEX, que é a prova de validação para ser enfermeiro nos Estados Unidos. Então, o que eu vou falar hoje para vocês é sobre gasometria. Eu vou te ensinar de um jeito que você nunca mais vai esquecer sobre a gasometria, se ela é parcialmente compensada, descompensada, se é uma acidose respiratória, se é uma alcalose metabólica. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo curtinho e fácil de entender. Vamos lá? Começo de conversa, quem determina se é uma acidose ou uma alcalose é o pH, tá bom? É ele que vai dizer para você se é uma acidose ou uma alcalose. Segundo ponto que é muito importante, você tem que ter os valores normais na sua cabeça, tá bom? Tem que ter memorizado na sua cabeça. Então, o que você precisa saber de valor normal? Valor do pH, o valor do Bica e o valor do CO2. O valor do pH, o valor normal, é entre 7,35 e 7,45. Da Bica, 22 e 26. E do CO2, 35 e 45, ok? Tem esses valores em sua mente para responder a questão de gasometria no NCLEX. Então, como que é a regra que o Mark Klimek ensina e que ela é a mais simples para você saber equilibrar ácido básico e gasometria? É a regra B de bola, ok? Então, quando o pH e o Bica, eles estão na mesma direção, they are both going to the same direction, então é metabólico. Então, pH e Bica na mesma direção, they are both são os dois, né, em inglês, então é metabólico. Se eles estão indo para direções opostas, então é respiratório, ok? É isso que você precisa saber. Então vamos fazer um exercício aqui para a gente gravar isso certinho. Então nós temos um pH de 7,28 e um HCO3, uma bica de 24, tá? Nós não vamos olhar o CO2 aqui por enquanto, só na hora, a gente só vai olhar o CO2 na hora de saber se é compensado ou descompensado, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o que acontece aqui? O pH, ele tá o quê? Ele tá ácido, porque ele tá menor que 7,35. Então, menor que 7,35 é ácido, maior que 7,45 é alcalose, ok? Então, a gente já sabe que aqui, nesse caso, é uma acidose, porque o pH está baixo. E como está o Bica, que é o HCO3? O nível normal do Bica é entre 22 e 26, que eu coloquei aqui. Ele está normal, então ele não está indo na mesma direção do pH. O que significa, nesse caso, que nós temos uma acidose, porque o pH está baixo, porém, nós temos uma acidose respiratória, porque o HCO3, que é o Bica, não está indo para a mesma direção do pH, ok? Fácil, só saber essa regra que você consegue responder isso. Um outro exercicinho. Então, nós temos um pH de 7,30 e um Bica de 18. O valor normal do pH é quanto? 7,35 até 7,45. Então, 7,30 a gente já sabe que é uma acidose. E o valor normal da Bica é entre 22 e 26. Aqui está 18, então está indo para baixo. Então, aqui o pH está para baixo e a Bica está para baixo. They are both going to the same direction. Eles estão indo dos dois para a mesma direção. Então, a gente já sabe que aqui é uma acidose, por causa do pH, metabólica, porque o HCO3, ou o Bica, está indo para a mesma direção do pH, ok? Ok, um trickzinho, uma pegadinha para vocês, ok? Que é importante ver isso. Aqui nós temos um pH de 7,42. 7,42, o nível é entre 7,35 e 7,45, ok? O meio entre 7,35 e 7,45 é 7,40. Aqui, vamos dizer que o pH estaria completamente neutro. 7,42, ele ainda é normal, mas ele está puxando para qual lado? Para o lado alcalino, bom? Então, a gente sabe que aqui é uma
alcalose, tá? Porque ele está puxando um pouquinho para o alcalino, embora ainda esteja no valor normal. E o HCO3, o bica, ele está para baixo, né? Porque está 18, o valor normal é 22, 26. Então, eles não estão indo para a mesma direção. O que vai ser aqui, gente? Vai ser uma alcalose, né? Porque o pH, apesar de estar normal, está puxando para alcalose. Respiratória, porque o bicarbonato não está indo para a mesma direção do pH, tá bem? Então, agora, nós vamos falar um pouquinho, vamos deixar um pouquinho essa brincadeira mais complicada. Nós vamos falar da gasometria completamente compensada, ou fully compensated, da gasometria uncompensated, ou descompensada, ou a gasometria parcialmente compensada, ou partial compensated. Quando que isso está totalmente compensado? Quando que a gaso está totalmente compensada? Então, lá no sangue tem, vamos dizer que o pH está em uma normalidade, então o CO2 e o bica, eles tentam puxar cada um para um lado para poder encontrar esse equilíbrio no pH. É assim que funciona a brincadeira, ok? Para estar totalmente compensada, o bica e o CO2, eles vão estar anormais, eles vão estar puxando um lado, de um para um lado, outro para o outro, e o pH já vai estar normal, porque daí ele compensou, ok? Daí eles conseguiram atingir esse equilíbrio. Esse é o totalmente compensada. A descompensada, ou o bica, ou o CO2 está anormal. Nunca os dois, ou o bica ou o CO2 vai estar anormal. E o pH também vai estar anormal, ok? É assim que está o descompensado. Ah, por exemplo, a minha bica está lá em cima, o meu pH está lá em cima e o meu CO2 ainda está normal. Então, quer dizer que o CO2 ainda não se tocou que ele precisa ir para o outro lado para poder compensar e fazer esse equilíbrio no pH. Isso é o descompensado, quando tem ou o bica ou o gás carbônico, o CO2, né? Anormal, e um dos dois só, e o pH normal. A parcialmente compensada, tudo está normal. Parcialmente compensada é quando o bica está normal, o CO2 está normal e o pH está normal. Porque o que acontece? O bica e o CO2 estão puxando cada um para um lado para tentar equilibrar, mas o pH ainda não conseguiu estabilizar, tá? Então, eles estão ainda estão trabalhando para poder compensar essa gasometria. Vamos ver em exemplo prático nisso? Ok, vamos lá. Então, um pH de 7,51, um CO2 de 47, uma bica de 32. O que está acontecendo aqui? O pH, a gente viu que 7,51, ele é uma alcalose. Então, a gente já sabe que é uma alcalose aqui, ok? O bica, ele tá com valor de 32, ele também está indo para o mesmo lado do pH, né? Que é de 22 a 26, 32 ele está mais alto. Então, a gente já sabe que aqui é uma alcalose metabólica, certo? Mas o que está acontecendo? Ela é compensada, ela é descompensada ou ela é parcialmente compensada? Gente, como que está o CO2 aqui? Ele está normal? O valor normal é de 35 a 45, né? Então, ó, alcalose metabólica. Ela também está anormal, tudo está anormal aqui. Tanto o pH, quanto o CO2, quanto o bica. Então, é parcialmente compensada, porque o CO2 está puxando para o lado contrário do bica e o pH ainda não está normal. Tudo está anormal aqui. Então, parcialmente compensada. Ok? Segundo exemplo, pH 7,37, CO2 32 e a bica de 17. Então, o pH aqui, embora o pH aqui ele já está normal, tá bom? A gente vai falar, a gente vai só classificar aqui se é uma alcalose ou uma acidose, naqueles parâmetros que eu falei lá atrás. Ah, tá mais puxando para alcalose, mais puxando para acidose, só para saber se é uma acidose ou uma alcalose. Mas aqui o pH a gente já está vendo que ele está dentro do parâmetro, tá bem? Então, o pH aqui, ele tá puxando para acidose, certo?
E a bica também está puxando para acidose, porque o HCO3 está 17. Então, a gente já sabe aqui que é uma acidose metabólica, ok? E ela é compensada por quê? O CO2 também está puxando para o lado oposto, o CO2 está baixo, está 32, mas o pH está normal, ok? Então, se o pH está normal, é compensada. Gente, sempre que o pH está normal, está dentro do nível normal, ele vai ser compensado, ok? Não tem segredo, está no equilíbrio. Outro exercício, pH de 7,28, então a gente já sabe que aqui é uma acidose. Um HCO3 de 24 tá normal, então a gente já sabe que é uma acidose respiratória, porque o bica tá normal, ok? Mas o gás carbônico, o CO2, está 50, daí não tá, ele não tá normal. Então tá um puxando para um lado, outro puxando para o outro, e o pH ainda não está normal. Então, o que é isso? É uma acidose respiratória descompensada, porque o pH não está normal e o bica ainda está dentro do padrão normal. O bica ainda não se tocou que ele precisa se movimentar para poder equilibrar esse pH do sangue. Bem? Mais um, né? pH 7,30, o CO2 de 40 e a bica de 18. pH 7,30, a gente já vai saber que é uma acidose. O bica também está indo para baixo, então a gente já sabe que é uma acidose metabólica, ok? E daí? É compensada, descompensada ou parcialmente compensada? O CO2, ele está normal. Então, é uma descompensada, né? Por quê? Porque o pH ainda está ácido, não conseguiu voltar ao normal. O CO2 ainda não se movimentou, tá bem? Por isso que ela é uma descompensada. Último exercício, pH de 7,42, um CO2 de 26 e uma bica de 18. Então, o pH aqui, ele está indo para alcalose, tá? Mas, desculpa, ele ainda está normal, 7,35, indo um pouquinho para alcalose, ok? Mas o pH está normal aqui. Então, a gente já sabe que é uma alcalose, porque ele está tendendo para alcalose. O HCO3, por sua vez, o bica, está indo para o lado oposto do pH. Então, a gente já sabe que aqui é uma alcalose respiratória, ok? O que está acontecendo com o CO2? Ele está baixo, né? Então, vamos ver o que dá nisso. É uma alcalose respiratória compensada. Por quê? Porque o pH está normal. O pH estando normal, gente, é compensado. Você nem precisa olhar mais nada, tá bom? Ok, então, esse é o conteúdo que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês arrasem no NCLEX e também que vocês contem comigo para mentoria de NextGen CLEX, ok? Que eu te ajudo a passar na sua prova e você se tornar um enfermeiro nos Estados Unidos. Até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.